Gravação iniciada da nossa aula síncrona do dia 9 do 3. Vamos lá. Pessoal, bom dia. Deixa eu dar logo alguns avisos gerais. Eu já coloquei lá, já postei a parte de teoria dos recursos, tá bom? Para vocês fazerem. Esta semana a atividade avaliativa vai ser a feitura do resumo. O resumo do livro de Fred, né? De Leonardo Carneiro Cunha, né? No capítulo de teoria dos recursos. Esse realmente, eu comecei já a corrigir os trabalhos de vocês, já corrigi uns 30 trabalhos da parte precedentes e assim, desses 30 eu acho que talvez um terço ou mais não leu o texto propriamente indicado, né? E você percebe quando a pessoa não leu o texto propriamente indicado e pelo menos a parte da teoria dos recursos, que vai servir de base para a gente estudar todos os recursos em espécie, eu preciso que vocês leiam, tá bom? Então, essa nossa atividade para o semestre, para a próxima semana, né, será exclusivamente a leitura e a feitura de um resumo. Lá tem as observações de como eu quero que seja feito esse resumo, como eu quero que seja feito. A coisa mais importante para mim é que, porque vai ser minha forma inclusive de correção, é que vocês coloquem item por item do capítulo a ser tratado. Então eu quero que você bote lá cada título, cada subtítulo, fique identificado com a numeração que está no capítulo. Então, só para esclarecer para vocês aqui, só para mostrar, para que não fique dúvida, isso está lá na atividade, mas o que é que eu quero que vocês façam para vocês entenderem, porque isso para mim é obrigatório, isso é mandatório, é para vocês fazerem. Então vocês vão pegar lá, ó, escrever teoria e parte geral dos recursos. Aí vai ter que botar conceito dos recursos, e aqui vocês dão um resumo da parte de conceito dos recursos. Aí na outra página tem número 2, impugnação de decisões judiciais. Eu preciso que vocês botem a partir daqui o resumo desse item. Aqui, 3, princípio do duplo grau de jurisdição. 3.1, constitucionalidade do princípio. Quero que vocês resumam. Então, todos os itens, 3.2, 3.3 e assim por diante, precisam ter resumidos. É um resumo, não é propriamente um fichamento, então você tanto pode fazer por paráfrase, como pode fazer por transcrição de citação direta, isso não me importa. E outro segundo elemento mandatório, obrigatório, é que ele seja feito manuscrito. Eu não vou aceitar nada digitado. Ele tem que ser manuscrito. Vocês manuscrevem num caderno. O objetivo central é muito simples, é de que mesmo que vocês não leiam o texto principal, se forem pegar de um colega para copiar e colar, ao escrever vocês vão aprender. Então é obrigatório que seja manuscrito. Provavelmente, não é um compromisso, mas provavelmente vai ser o único resumo que a gente vai ter durante o curso, vai ser esse, tá bom? Isso a gente fecha. Sobre as atividades da semana passada, eu já comecei a corrigir, acho que até sexta-feira eu consigo liberar todas as notas. Vou passar para vocês, não tem problema nenhum. Algumas pessoas estão respondendo no Google Forms da outra turma. Então tem gente da turma 2 que respondeu na turma 1. Muita gente, inclusive. Eu só corrigi, como eu disse a vocês, uns 20 trabalhos, uns 30 trabalhos, uns 20 para 30 trabalhos, e desses deve ter pelo menos uns 8 ou 9 de pessoas da turma 2. Dessa vez eu vou aceitar. Então, para a atividade de precedentes e para a atividade de ordem dos processos nos tribunais, né, eu vou aceitar. Porém, para a próxima atividade eu não vou mais aceitar. Tá bom? Eu estou avisando isso, inclusive, eu estou dando um feedback individual para as pessoas nesse sentido, e eu estou dando esse feedback individual
mas no próximo trabalho eu não vou, tá bom? Então, de comunicações gerais era isso. Eu agora quero ouvir vocês um pouco. Colocar no título do FORM, no setor 1 ou 2, porque no FORM, desculpa, do quadro, eu olho meu quadro, eu não consigo confirmar se é o meu mesmo ou se é o do outro turno. Pronto, eu vou mostrar aqui vocês como é que o verde é turma 1 e o azul é turma 2, mas deixa eu mostrar aqui rapidamente para vocês como é que vocês identificam, e aí vocês vão ver aqui, ó, mais aqui, ó, turma, pronto, vamos lá, turma 1, aqui, ó, tá vendo esse botãozinho aqui? Você clica aqui, ó, sala turma 1. No botãozinho aqui, a mesma coisa, ó, botãozinho aqui, o azul, sala turma 2, beleza? Identificado? Massa. Então vamos lá, galera. Oi, pode falar, Raimundo. Oi, Raimundo, pode falar. Você é turma 1 ou turma 2? Turma 1. Você apresentou no Google Form certo da turma 1? Me passa um e-mail com isso, Raimundo. Porque essa primeira, de uma forma ou de outra, eu vou liberar. Tá certo? Que a gente tá todo mundo aí aprendendo um pouco a usar. Mas a partir daí você vai ter que aprender realmente a usar como é que eu digo? A ferramenta, tá bom? Mas essa fique tranquilo que tá garantido. Mais alguém? Pessoal, e aí vamos lá. Alguma dúvida mais que vocês queiram? Nessas atividades que estavam no Classroom, eu tinha que colocar como entregue lá em atividade, sendo que a gente colocou elas por outras formas? Sim, o 2 não. A atividade de precedentes era para ser respondida no Google Forms. E a atividade 2, de ordem dos processos dos tribunais, era para ser respondida no mural. Tá bom? Beleza. Então, oi. Oi, Rafaela. Sim. Para tirar dúvidas e tal, que seria um formulário para ambas as turmas, porque eu lembro que o senhor falou que não seria para ambas as turmas. Ambas as turmas. Então, vou conversar. O senhor tem alguma representante de turma na segunda turma? Tenho sim. Eu vou lhe passar, Rafaela, o telefone dele. Me cobre, viu? Para eu não perder isso agora. Mas aí você me cobra. Me passa o telefone do representante da turma 2, aí eu passo para você. Sim. Só para adiantar, porque a gente já tem 32 respostas. Excelente. Vamos lá. Então, se essa semana você fecha isso, Rafa, e passa para a gente começa na semana que vem até essa segunda aula aí síncrona para a gente conversar, tirar dúvidas. Tá bom? Alguém quer tirar alguma dúvida ou a gente já pode passar para as atividades? Assim, eu acho que se for dúvida das atividades, tenta guardar a resposta da atividade, mas dúvidas outras a gente pode tratar aqui agora, tá? E aí, pessoal, alguma dúvida? Não, né? Então tá. Vocês estão vendo aí minha tela? Eu vou mudar aqui agora. Vocês estão vendo aí o Google Form? Vocês estão vendo? Pronto, obrigado. Então vamos lá. Quem de vocês aí quer responder? Quem de vocês aí quer responder a primeira questão? Alguém vai? Voluntariamente ou eu vou escolher aqui? Oi, Rayana. Posso sim. Vamos começar aqui agora, na nossa dinâmica de aula, de trabalhar
com as atividades que a gente passou, tá certo? Eu vou corrigir individualmente todas as atividades, mas a gente vai levar nas aulas síncronas o debate a partir das atividades que foram feitas, tá certo? Então, dentro disso, eu preciso de um voluntário. Se não tiver voluntário, eu vou convocar para que a gente possa trabalhar com essas respostas. Tem algum voluntário aí? Professor, para falar da primeira questão? Nesse momento sim, Adriele. Posso falar. Ótimo. Adriele, só me diz aqui qual é seu e-mail, Adriele. Adriele.almeida. Você respondeu no formulário da turma 1? Acho que o formulário estava roxo. Não, o formulário sempre é roxo. Aí eu não sei se foi da turma 1 ou turma 2. Foi o que apareceu... Adriele.almeida @UFBA. Vamos lá. Sua resposta está aqui. Você lê para a gente. Primeira pergunta. É possível afirmar que precedentes judiciais existem apenas nas tradições de common law? Por que você respondeu aí, Adriele? Eu preciso ler ou eu posso falar normalmente? Eu quero que você leia e depois eu quero que você fale. Quero as duas coisas. Pronto. Deixa eu tentar aqui. Puxar aqui também. Eu leio. Foi muito embora. Então tá. Eu leio para você então eu leio para você e aí você comenta, beleza? Incorreto. Muito embora a tradição do common law seja pioneira no segmento obrigatório de precedentes judiciais, a tradição do civil law também adota em suas cortes constitucionais os precedentes obrigatórios desde o surgimento das normas escritas. Vamos lá. E agora fale um pouquinho para mim sobre isso. Eu assisti sua aula e você começa falando que é muito comum que as pessoas pensem que a origem dos precedentes obrigatórios surgiu no common law, até porque lá eles trabalham essencialmente, né? A essência da tradição do common law é trabalhar com precedentes. Só que é errôneo pensar que não existe e não é aplicável na tradição civil law, porque a gente também aplica, desde o início das normas escritas, as cortes constitucionais, elas aplicam os precedentes judiciais obrigatórios. Perfeito, Adriele. É por aí mesmo. Sua resposta em si não está totalmente, digamos assim, 100% correta, mas com a sua parte oral a gente completa e aceita aqui como resposta correta. Qual é a questão central aí que a Adriele está tratando? Assim? Há, às vezes, uma concepção equivocada de que precedente é um instituto de common law. E pior até, como se fosse o precedente o elemento central distintivo, né, da tradição do common law para a tradição do civil law. O que não é verdade. Ponto. Né? Assim, primeiro porque antes do século XIX você não tinha no common law precedentes obrigatórios na forma que você tem hoje. Tá? E no civil law você sempre teve também precedentes obrigatórios. Tá certo? A diferença central da importância do precedente, diferenciando o civil law de common law, e é por isso que no common law o precedente ele é mais bem utilizado e mais utilizado há muito tempo e é uma fonte de direito mais importante do que a lei, enquanto que no civil law isso é invertido, ou seja, a lei é a fonte de direito mais relevante do civil law, ao contrário do common law. Mas o que você vê como elemento essencial, o que nasce aí, que é preciso compreender, é de que no common law, o que caracteriza o sistema, o que caracteriza, na verdade, a tradição, são sistemas diferentes, cada país tem seu sistema, mas todos eles na tradição, é a formação do direito não
prioritariamente por textos legislativos e sim prioritariamente pelas tradições, né, costumeiras. Não significa com isso dizer que no common law não existam leis. Existe lei. Então o código, por exemplo, existe um Código de Processo Civil Federal nos Estados Unidos, e vários estados possuem um Código de Processo Civil, né? Eles têm, né, as normas, as leis lá dele. Mas a construção essencial do direito lá não é pautada, não é feita, não é realizada a partir da norma escrita como base primacial da construção do direito. A maior parte, ou seja, assim, o mais relevante, a construção do direito lá vem das normas costumeiras e da repetição dos comportamentos. Então, a construção do direito no sistema, né, nas tradições de common law, ela é sempre feita de um comportamento individual que vai se generalizando pela reiteração. E também a construção do direito, ela parte dessa premissa. Eles pegam, né, ou seja, a decisão de um caso concreto, dela se tira uma regra geral e você tem um raciocínio indutivo. Você induz do particular para o geral no sistema do common law. Então é por isso que os precedentes são muito mais importantes no common law do que no civil law. Agora, mesmo do civil law, onde a fonte primacial do direito é a norma escrita, é a lei, né, em sentido lato, vamos chamar aqui lei, né, que é a norma escrita emanada do poder legislativo, né? Aqui a gente tem um raciocínio dedutivo. A gente estabelece normas gerais que são aplicadas a todos os casos e a gente pega o caso concreto e aplica essa norma geral. No sistema, nas tradições de common law é o oposto. Eu pego as decisões de caso concreto e generalizo. Esta técnica vem sendo cada vez mais incorporada no direito brasileiro, especialmente com o objetivo de reduzir a grande excesso de processos nos tribunais superiores, e a gente vem a cada dia que passa, né, promovendo de forma mais consistente a utilização dos precedentes, né, como fontes do direito. Tá bom? Tudo beleza, Adriele? 100% respondido? Alguma dúvida? Na massa. Então vamos lá. Quem é que vai responder para a gente a pergunta 2? Claro, Arthur, por favor. Você é da turma 1 ou da turma... Pronto, vamos lá. Vê agora, Arthur. Seu e-mail é qual, Arthur? Jacobina, vamos lá. Não tá. Eu esqueci de botar concluído no final. Então, a mesma coisa, bote como concluído, se for possível ainda. Deixa eu confirmar se você está no grupo, na turma, viu? Porque às vezes pode ter um erro aí. Tem alguém ainda que não esteja incluído lá no SIAC? Arthur Jacobina, você tá, viu? Você tá. E eu, inclusive, até já corrigi a sua. A sua tá como concluída, sim. É que você tem que usar o e-mail da UFBA. Ali tá. Aqui, ó. Botar no meio da UFBA. Você só consegue acessar aqui o e-mail da UFBA. A sua, inclusive, já está até corrigida. Viu, Arthur? A segunda questão, você faz favor... Vamos lá, você faz favor de... Eu vou ler a sua resposta e eu quero que você complemente aí. Conceitue precedente judicial. É uma decisão judicial e possui eficácia vinculante. Pode ser inter partes ou erga omnes. Então vamos lá, eu te dei aqui 0,7 de boa vontade. Eu corrigi o trabalho de todo mundo com muito boa vontade, inclusive. Né? Porque aqui me parece que está muito
muito impreciso o conceito de precedente, mas eu quero que você fale um pouquinho aqui com a gente, Arthur. Tente desdobrar isso um pouquinho mais. Não, foi bem sucinto na resposta. Eu analisei que o precedente é uma decisão judicial e que ela pode ser feita dentro daquela ação, entre as partes, e também um efeito vinculante para todos, o ante perga longe, no caso. Então foi muito breve, não desdobrei. O que é que diferencia esse seu conceito, Arthur, de uma decisão judicial que não constitua um precedente? Ou, fazer uma segunda pergunta na mesma linha, toda decisão judicial será um precedente? Acredito que não. Porque se analisar caso a caso, possui efeitos diferentes cada decisão de juiz. Então ela não pode ser um precedente, ou seja, ela não pode vincular para todas as decisões. Não sei se estou conseguindo ser claro. Ela pode vincular para todas as decisões casos diferentes. Então ela não pode ter esse efeito vinculante em tudo. Ela tem que ser analisada com cautela. Então a gente já tem a primeira parte aqui, digamos assim, que todo precedente é uma decisão judicial, isso é uma verdade. Mas nem toda decisão judicial constituirá um precedente. Ponto. Primeira coisa é essa, que pela sua resposta fica parecendo que toda decisão judicial constitui precedente. Segunda parte de sua resposta aí para a gente caminhando até lá, tá certo? Já que não é qualquer decisão judicial que constitui precedente, que constitui um precedente judicial, é preciso que alguma característica seja extraída da decisão judicial para que a gente considere como sendo um precedente. Não é isso? Então, Exatamente. quais são essas características, Arthur? Aí vem a questão do ratio decidente, que é aquela questão mais crucial, preponderante, que vai prevalecer naquela decisão. Vamos lá, tem muita gente na doutrina que defende, inclusive, que ratio decidente é sinônimo de precedente. Eu não acho, assim, que é o elemento mais importante do precedente, a ratio decidente, ela é, ponto. Mas não sei necessariamente se ratio decidente é igual a precedente, não é isso? Mas que o elemento mais importante do precedente é a ratio decidente, tá, ok. Mas o que é a ratio decidente? É esta tese jurídica, essa decisão principal, que a gente vai tratar um pouco mais adiante lá, né? Mas, assim, dizer que tem ratio decidente não é um elemento, digamos assim, não é o que qualifica uma decisão judicial para que seja ela precedente. Porque, teoricamente, toda decisão judicial vai ter uma ratio precedente, toda decisão judicial tem uma ratio por trás de si, né? Essa decisão, né? Mas você me deu uma característica, é isso aqui que você chamou de que possui eficácia vinculante. Eficácia vinculante. Só existe precedente vinculante, Arthur? Não existe outro tipo de precedente? Tem as súmulas vinculantes, tem casos repetitivos. Não, mas não é isso. Você me disse que é uma decisão judicial e possui eficácia vinculante. Ponto. Eficácia vinculante. É que você não leu o texto. A gente percebe, é importante vocês compreenderem, né? Isso é uma decisão que cada um de vocês tem que ter daqui para frente. Mas é nítido, Arthur, para a gente que está, para mim que estou aqui, que direcionei a leitura, que você não leu o texto. Isso é uma crítica, mas não é uma crítica que é individualizada a você. É uma crítica individualizada, né, a todo o mundo que vem para a aula síncrona, sem ter lido os textos e ter feito as atividades depois da leitura, depois do estudo. Porque senão fica difícil a gente seguir adiante, vai ficar difícil. Porque eu não vou conseguir aqui na aula síncrona, como eu disse, passar a integralidade do conteúdo. Vocês têm que vir com o conteúdo já absorvido aqui, né? Previamente absorvido para a gente fazer o burilamento final aqui dele. Mas vamos lá. A minha pergunta era o seguinte para você, Arthur.
todo precedente tem que ter eficácia vinculante. Aí o que eu queria lhe chamar é para uma discussão que é muito comum, que a gente tem, do grau, entre aspas, de eficácia dos precedentes, de vinculatividade dos precedentes. A gente tem um grupo de precedentes que são chamados de precedentes obrigatórios ou precedentes vinculantes, ou em outra linguagem da doutrina, precedentes qualificados, que teoricamente seriam, porque também tem divergência nesse sentido, todos aqueles que estão lá no artigo 927, que estão transcritos lá no artigo 927, botando aqui para vocês somente... cadê? Não, aqui. 927, as decisões do Supremo Tribunal Federal, os enunciados de súmula, os acórdãos em IAC e RDR, julgamento de recursos repetitivos, enunciado da súmula do Supremo Tribunal Federal e a orientação do plenário. Né? São esses como é que eu digo assim, os precedentes a que se estabelece com o nome de precedentes vinculantes. Mas, né, você tem também os chamados precedentes persuasivos, que são muito importantes na formação do sistema, né? Até porque em países de common law você não tem uma lei que diga lá, olha, o juiz precisa aplicar esse precedente. Não existe isso. Você não vai encontrar no Código de Processo Civil americano uma norma escrita informando de que tais precedentes são obrigatórios. Não, na concepção deles, né, as primeiras decisões sobre determinados casos, eles terão eficácia, né, e aí vai seguindo, maior ou menor eficácia. É igual aqui, né? É igual aqui. Quando a gente vai aplicar aqui em nosso ordenamento jurídico algum tipo, vai fazer uma petição hoje em dia, ou vai fazer uma decisão hoje, é quase inexistente alguém que faça uma petição hoje, uma petição que eu digo uma petição mais consistente, petição inicial, contestação, recurso, contra razão de recurso, sem fazer a citação de algum tipo de jurisprudência. E nem mesmo, é muito raro hoje em dia você achar uma decisão judicial, uma sentença ou um acórdão, né? E não raro também decisões interlocutórias mais relevantes, que não tenham também a indicação de precedentes. E nem todos eles serão precedentes vinculantes. Então, uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, decisão comum em uma apelação, ela não constituirá um precedente vinculante, um precedente qualificado. Mas não deixa de ser precedente, porque ela terá uma eficácia persuasiva, aquilo que lá no texto eu chamei de eficácia persuasiva, tá certo? Eficácia persuasiva dentro, né, para os outros julgadores. Agora, é óbvio que, por exemplo, uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia tem um grau de persuasão relativamente alto para um juiz de direito de uma comarca de Salvador, do interior da Bahia, mas terá um grau muito menor de persuasão para, por exemplo, um juiz de direito de São Paulo, de Sergipe, do Amazonas, né? O grau de persuasão é menor. Observe que, embora não tenha uma lei dizendo que isso também tem influência como precedente, porque a lei só regrou os precedentes qualificados, obrigatórios, vinculantes, né? Estas outras decisões, elas estão lá. Você extrai isso do artigo 926, que a gente vai tratar mais adiante, não é isso? E eles são precedentes, sim. Então, o precedente ele tem uma eficácia vinculante e também, ou pelo menos, uma eficácia persuasiva. Então, você pode extrair precedentes, inclusive, de decisões judiciais de primeiro grau de jurisdição. Né? Você consegue extrair precedentes de decisões judiciais. É claro que os precedentes são graduados e qualificados. E a partir do momento em que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal decidiu em sentido diverso, derrubam-se todos os outros precedentes que divergem da decisão do Supremo. Porque, dentro da gradação do sistema de precedentes, as decisões, né, tomadas pelo Supremo possuem grau maior de eficácia. Tá bom? Então, pode inter partes erga omnes, não. Os precedentes não têm, entre aspas, importância inter partes. O que é inter partes é a coisa julgada, é a decisão do caso concreto. Então, lembram lá que quando a gente trata que nas decisões judiciais a gente tem que
extrair duas regras, aquela regra específica individual interparte do caso concreto, e a gente tem que extrair também aquela regra geral que é o precedente. Esta é que é a regra passível de indução, passível de generalização. É isso que é precedente. Beleza? Vamos lá. Um voluntário para responder a terceira questão. Mateus? Professor, só uma coisa sobre a segunda questão. Claro. Eu acho que o que eu achei interessante no texto é que quem vai dizer se é precedente ou não é o juiz que vai usar depois. Então eu venho como dizer, na hora que uma decisão sai, se aquilo é um precedente, né? Ela vai se tornar um precedente se ela for utilizada depois como argumento para uma decisão depois. Eu achei esse raciocínio interessante para separar as questões. Não, muito bom, Breno, você falar isso. Até porque eu preciso fazer eu sei que eu escrevi isso, mas a gente precisa fazer uma reflexão também sobre isso, que é o seguinte: essa é a regra num sistema de precedentes, sabe? Quando eu vou promover uma decisão, eu não tenho que ficar, entre aspas, pensando, poxa, eu vou dar essa decisão, eu vou criar aqui uma decisão linda para que ela seja um precedente. Não, o objetivo central do decisor no caso concreto é promover a decisão do caso concreto. Para isso, ele vai desenvolver um raciocínio jurídico. Ele vai pegar as hipóteses fáticas, a situação fática e dizer assim, olha, diante dessa situação fática, a solução jurídica é essa. E esta solução jurídica, quando passível de generalização, né, será um precedente. Só que, em isso que eu falei, Brena, tem muito verdade, muito verdade, muito eficácia para os precedentes persuasivos. Mas no direito brasileiro, considerando o artigo 927, quando o STJ promove uma decisão em recurso repetitivo, ele sabe que está fazendo um precedente, sabe? Ele sabe que está fazendo um precedente. Por quê? Porque está lá no artigo 927, expressamente. Vocês estão vendo aqui? Pronto, os juízes observarão. Então, estas decisões aqui, ó, os incisos de 1 a 5º, do artigo 927, são situações em que você foge de uma teoria geral de precedentes, né, de uma teoria de precedentes em termos dogmáticos, vamos chamar assim, para tratar da situação concreta, né, aqui os incisos do artigo, de uma situação concreta da legislação brasileira, ou da nossa, entre aspas, Brena, peculiaridade do nosso sistema de precedentes. Beleza? Oi, Raimundo. Eu fiquei com uma dúvida a respeito disso. Na leitura do texto, eu entendi que só se torna precedente a decisão após ela ser invocada por outro juiz, assim como a colega colocou, Brena. Acho que o senhor falou aqui agora que assim que a decisão é proferida, quando ela é passível de generalização, ela já pode ser considerada precedente. Vamos lá. Nessa mesma linha, quando Vá. eu fui utilizar, eu usei três princípios, né? 3 ideias gerais para criar o meu conceito de precedente para responder essa questão. E aí eu fui pensando na seguinte forma, que seria uma decisão judicial dotada de eficácia, seja ela vítima de persuasiva, da qual se extrai uma regra de direito, que vai ser composta pela arrasto decidente, pelo objeto, não necessariamente o objeto, pode ser que não. E eu usei, por último, o reconhecimento do precedente por outro jogador, como também uma forma de caracterizar. Aí, o que eu estou percebendo agora é que esse reconhecimento ele pode ser imposto pelo ordenamento, no caso dessas hipóteses do 927, ou pode derivar do individual de cada jogador. Travou um pouco. Travou um pouco, Raimundo. Travou um pouco, mas eu pude entender. Vocês trataram num ponto de alto nível de, entre aspas, complexidade dogmática. Que aqui a gente vai ter que voltar um pouco para a teoria do direito, para que eu separe para vocês aquilo que é texto daquilo que é norma.
Tá? Vocês conseguiram entender que precedente é norma jurídica? Vocês conseguem entender isso? Pronto. Né? Que era a jurisprudência, era uma fonte do direito em segundo plano no ordenamento brasileiro, e ele passa a ter uma maior relevância agora. Continua ficando abaixo da lei, mas é uma fonte primacial de direito. E aí a gente precisa separar o que é texto do que é norma. Do que é texto do que é norma. Então, todo artigo de lei tem um texto. E o que é que vai ser a norma? É aquilo que a gente interpreta daquele texto. Tá bom? Então, o que é que eu quero dizer para vocês diferenciarem isso? Nas decisões que estão lá elencadas no artigo 927, aquelas decisões já conterão um texto normativo. Ponto. Ela já é, entre aspas, Davi, um precedente, mas um precedente naquela concepção, nessa percepção de que ela é ela ali prescreve um texto, né, embora judicial, normativo, de eficácia geral. Ponto. Agora, quando é que o precedente se operacionaliza? Quando é que ele se aplica, né? Ou seja, quando eu pego a Constituição está lá escrita. Pronto, artigo 5º, inciso 35, princípio do acesso à justiça, né? A lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça para o direito. Isso é uma norma? Vai ser uma norma quando eu aplicar. Entendeu? Quando eu pegar aquele texto e interpretar no caso concreto para eventualmente afastar a impossibilidade de eu colocar num contrato uma norma em que a pessoa assume a obrigação de não acionar, não propor. Isso aqui foi até objeto de uma coluna do Conjude, do professor Rogério Cruz Tucci dessa semana, né? Então o exemplo é esse daí, entendeu? Quando é que a norma, né, o princípio do acesso à justiça e inafastabilidade do poder judiciário, quando é que esses princípios existem? Eles existem quando estão reconhecidos, quando estão interpretados como tal. Mas agora alguém vai negar que o texto constitucional é texto apto a gerar norma? Não, todo mundo vai reconhecer isso. Ninguém vai deixar de reconhecer isso, tá bom? Então, quando você vai para a estrutura de precedentes, é a mesma coisa. Aqueles que estão lá no artigo 927, eles têm plena aptidão, entre aspas, a gerar precedentes. Eles têm plena aptidão, a lei determina de que eles devem ser observados como fonte do direito. Não propriamente o texto do acórdão do IRDR, mas a norma que eu extraio dali, beleza? Quando eu vou para os precedentes persuasivos, especialmente, né? Eu não tenho uma lei que diga diretamente, uma norma, eu não tenho uma regra que obrigue a que o juiz da 8ª Vara Civil de Salvador decida como vem decidindo a primeira Câmara Civil de Salvador em apelações outras, em decisões de apelação outras. Não estou falando de um enunciado de súmula, tá bom? Então, o precedente, ele sempre vai ser formado como norma jurídica na aplicação. Tá certo? Na aplicação. Então, é o magistrado que promove a aplicação do precedente que o reconhece como tal. Mas aqueles do artigo 927, eles são precedentes qualificados, entre aspas, eles são formados, eles são decididos para ser precedentes, eles são formados para ser precedentes, e eu sou obrigado, entre aspas, a extrair dali, a respeitar ali a noção de precedente. Os demais precedentes que não do artigo 927, eu preciso ter esse reconhecimento como tal pelo juiz em dois planos. No plano de que, olha, eu estou levando estas razões de decidir, eu estou trazendo estas razões de decidir para o meu caso concreto e reconhecendo tal como precedente.
Entendeu? Entendeu, Davi? Entendeu, Raimundo? Tá, ficou claro? Oi, oi, Marília. Primeiro Marília, depois Daniel. Obrigada. Nesse ponto, se eu não me engano, no texto, falava ainda que se fosse uma decisão passada do próprio juiz, não constituiria um precedente. Mas isso se aplica só a esses precedentes persuasivos ou aplicaria-se também aos obrigatórios? O que é que precisa entender a partir dali, Marília? O que é importante entender? O precedente é a norma que eu consigo generalizar da decisão do caso. Então, não é que quando eu promovo a aplicação desta norma, eu estou usando um precedente. Não é que todas as vezes que eu aplicar uma norma, eu estou fazendo um novo precedente, um novo precedente, um novo precedente. Então, eu não tenho, digamos assim, eu posso ter 50 decisões aplicando especificamente uma tese jurídica que foi definida como precedente. 50 decisões. Eu terei 50 precedentes distintos? Não, eu tenho um precedente que está sendo aplicado em 50 outras decisões. É nesse sentido de que a minha decisão pretérita, entre aspas, ela não é necessariamente um precedente. Eu posso formar um precedente para a decisão e esta minha razão de decidir eu vou aplicar em todos os casos que eu decido no futuro. Beleza? Mas não é que a cada decisão que reitera um precedente eu tenho um novo precedente. Beleza? Daniel. Professor, em relação a essa questão que o senhor fez aí, a diferença entre texto e norma, salvo engano, o professor Fred ele faz uma crítica em relação a essa questão voltada para o fato de enunciado de súmula ser considerado como precedente. E aí ele diz que o enunciado de súmula ele é texto e não norma. Então aí o senhor explicou de forma muito clara, aí eu lembrei dessa crítica que o professor Fred ele faz. Leia, essa questão. Se tiver um tempinho, leia também meu texto, Daniel. Que meu texto, o elemento central é esse. O meu texto que eu disponibilizei lá, que saiu na Repro, o elemento central é esse. É a defesa de que súmula não é precedente. Tá certo? Se tiver um tempinho, leia também, que acho que vale a pena. Bom, oi? Novamente, então, só para sintetizar, o precedente ele não é uma decisão, ele é o que se pode de forma generalizada. Vamos lá. Davi, ele é uma decisão, mas ele não é qualquer decisão, tá certo? Ponto. Porque depende do que você está chamando de precedente. Porque eu estou usando... Quando eu digo que precedente é uma decisão, eu estou realizando uma metonímia. Tá bom? Eu estou dizendo que Nescau é achocolatado. Então, quando eu digo que precedente é decisão é uma metonímia. Tá certo? O precedente é a norma jurídica. Tá bom? Mas o precedente, como norma jurídica, ela só nasce de decisão. Eu não tenho como extrair um precedente de um enunciado de súmula, ao contrário. Eu não tenho como extrair um precedente de um texto de lei. Tá bom? Agora, então é por isso que comumente a gente fala que precedente é uma decisão judicial. Em 90% das conceituações que você vê de precedente vai estar lá. É uma decisão judicial com algum... Então, só que isso é uma metonímia, entendeu? Então, assim, o precedente é a norma, mas que ela é extraída da decisão. Ela é extraída da decisão. Exatamente. E que a norma é extraída de uma decisão judicial. Extraída de uma decisão judicial. Beleza? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Oi, Alice. É quanto à questão mais de nomenclatura mesmo. A gente fala que um precedente vai ter eficácia vinculante ou persuasiva e que o julgamento tem efeitos erga omnes ou interpartes? Perfeito. Erga omnes ou interpartes. Efeitos e eficácia também. Tá certo? Eficácia também. A eficácia de um julgamento pode ser interparte. Isso tá... Alice, você responde. Você é da turma 1 ou turma 2? Alice, você é turma 1 ou turma 2? Turma
Turma 1. Me dá seu e-mail aí, Alice. Qual é o seu e-mail da UFBA? Eu acho que tá alice.sampaio@. Alice, peraí, deixa eu achar aqui. Alice Dantas, ponto Dantas? Não. Alice.sampaio. Não, alice.sampaio. Para responder sua pergunta, sua dúvida é aquela que está aqui, ó, na quarta ou quinta questão, que é essa daqui. Ó. Diferencia a eficácia vinculante da coisa julgada, inclusive a eficácia erga omnes da coisa julgada nas ações diretas de constitucionalidade, da eficácia vinculante do precedente judicial obrigatório. Você quer ler a sua resposta aí, Alice? Pode ser. Foi nessa questão mesmo que eu fiquei em dúvida quanto à nomenclatura, se você poderia usar eficácia nos dois, se a diferença entre falar efeitos e eficácia. Vamos lá. Eu vou te explicar. Lê aí para mim sua resposta. Tá. A coisa julgada corresponde ao efeito de indiscutibilidade e imutabilidade da decisão jurídica acerca do caso concreto, pois a apreciação jurisdicional, comumente identificada pelo dispositivo da sentença. Essa possui eficácia vinculante entre as partes envolvidas na lide, ou seja, entre o autor e o réu. É necessário observar, entretanto, que nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, como a ADC, o que se objetiva é a declaração de constitucionalidade da norma em análise, e não a decisão a respeito de um caso concreto. A decisão em tais ações terá efeito vinculante em relação a todos os demais órgãos, devido à existência de expressa previsão constitucional nesse sentido. Assim, o dispositivo que decidirá sobre a constitucionalidade de uma norma terá eficácia erga omnes devido ao seu teor. Os precedentes judiciais obrigatórios, por sua vez, não correspondem a uma decisão sobre o caso concreto, mas sim a uma tese jurídica firmada à luz da situação fática discutida. Estes, portanto, não corresponderão ao dispositivo da sentença, mas sim à sua fundamentação jurídica. Diante disso, o que terá eficácia vinculante no precedente judicial obrigatório será a tese jurídica firmada no âmbito da fundamentação da decisão, e não o julgamento do caso concreto. Beleza. Então vamos lá. Você mesmo já respondeu sua dúvida. Porque a coisa julgada, ela possui efeitos e eficácia. Efeito é consequência. Tá certo? Efeito é a consequência. Como é que eu digo? Ao interpor um recurso, esse recurso gera efeitos, que é assunto da nossa próxima aula, suspensivo e devolutivo. Bom, então, ou seja, ao interpor um recurso de apelação, ele tem o efeito de suspender a eficácia da decisão judicial, da sentença, tá bom? E ela possui o efeito, a consequência, de devolver ao tribunal a possibilidade de rejulgar o tema, tá bom? E a eficácia é a aplicação concreta, é a força cogente daquela decisão judicial. Então você mesmo responde aqui, ó. A coisa julgada é o quê? É uma situação jurídica. Você está dizendo aqui, é uma qualidade de algumas decisões. Nem todas as decisões terão capacidade de formação de coisa julgada, tá bom? Então você diz aqui, ó, a coisa julgada corresponde ao efeito de indiscutibilidade e imutabilidade da decisão jurídica acerca do caso concreto. Ok? Isso é o efeito, é o que qualifica a coisa julgada. A decisão judicial que formará a coisa julgada é aquela que tem como efeito, como consequência, a sua impossibilidade de discutir. Beleza? Agora, esta decisão judicial transitada em julgado, ela tem eficácia vinculando quem? Eficácia vinculante a quem? Quem está vinculado àquela coisa julgada? Bom, se for uma coisa julgada em processo individual, ela é interpartes. Beleza? Se for vinculado a um ADIM, um ADC, um processo em controle abstrato de constitucionalidade, a Constituição vai lá e diz, ela tem eficácia erga omnes. Aí minha pergunta para você é, isso é igual à eficácia do precedente? Porque, olha, se a Constituição vai lá e me diz, ó pessoal, observe que a Constituição nos disse
que as decisões de ADIM e ADC têm eficácia erga omnes. Ponto. E vai lá o artigo 927 e diz aqui, olha, os juízes e tribunais observarão, quando se tratar destes precedentes qualificados. Observarão, o que ele está dizendo? Haverá eficácia. Eu tenho que conceder eficácia ao precedente. Bom, agora, é a mesma, essas eficácias, elas constituem a mesma eficácia, elas são a mesma coisa? Deixa eu até te dar um aqui logo nesse ponto, viu? Nessa sua resposta. Elas constituem a mesma coisa? Não. O exemplo de Fred é muito bom para tratar isso. Como a coisa julgada é um efeito da decisão, embora ela tenha eficácia erga omnes, ela não se confunde com o precedente, porque a eficácia da coisa julgada nunca é uma norma geral. Ela é uma norma individual. Aí o exemplo que tem no livro de Fred é muito bom. O que é que ele diz? Olha, vamos supor que eu vou adaptar o exemplo dele. Pronto. Vamos lá. A Bahia tinha uma lei que concedia aos ex-governadores o direito a uma pensão. Era uma lei estadual que concedia aos ex-governadores o direito a receber uma pensão vitalícia. Era uma aposentadoria, entre aspas. Tá certo? Outros estados também tinham estas decisões. Também tinham leis estaduais que concediam a ex-governadores o direito ao recebimento de uma pensão. Tá bom? Ok até aqui? Ótimo. Quando veio a ADIM, que invalidou a lei, eu não sei o número, o exemplo é real, mas eu não sei o número da lei, vamos chamar aqui de lei número 1 da Bahia, e reconheceu a inconstitucionalidade desta lei. O que é que significa ter eficácia erga omnes, esta coisa julgada aí? É de que todos os ex-governadores vivos têm que parar de receber a pensão. Porque a eficácia não é somente em relação ao partido X ou o legitimado da ADIM X que propôs esta ação. E automaticamente, dos que estão vivos, né? Jacques Wagner, infelizmente o professor Roberto Santos morreu recentemente, mas Jacques Wagner, Paulo Souto, Embaçaí, que teve um período como governador, todos os ex-governadores têm que automaticamente, embora não tenham sido parte do processo, deixar de receber a pensão. Mas significa com isso, Alice, que o governador do Rio Grande do Sul, dos ex-governadores do Rio Grande do Sul, tem que deixar de ter esta decisão, tem que deixar, melhor dizendo, de receber as suas pensões, né, por conta da decisão de inconstitucionalidade na ADIM que julgou a lei da Bahia? Não por isso. Por que não por isso? Porque a eficácia ela está vinculada à decisão do caso concreto que declarou a inconstitucionalidade da lei da Bahia. Agora, desta decisão, que teve eficácia erga omnes aqui, né, eu tenho uma regra jurídica. E qual é a regra jurídica que foi construída? A regra jurídica que foi construída é de que não é possível, por lei estadual, a atribuição de pensão a ex-governador, porque isso ofende aos princípios da moralidade, papapá. Essa construção segunda aqui é o precedente, é a ratio decidente, que também terá eficácia vinculante. Mas a eficácia vinculante dela é aos magistrados. Então significa dizer que se eventualmente, em caráter incidental, um juiz de Pernambuco for analisar a lei estadual de Pernambuco sobre esse caso, ele vai poder declarar a inconstitucionalidade incidental, trazendo consigo o precedente do Supremo. Dizendo assim, olha, ao julgar o caso da Bahia, o Supremo Tribunal Federal entendeu que lei estadual, que é inconstitucional, lei estadual estabelecer
as normas, estabelecer pensões a ex. Aqui em Pernambuco eu também tenho uma lei estadual que também estabeleceu pensão a ex-governadores. Então eu tenho uma situação fática idêntica. Então eu tenho que aplicar uma razão de decidir idêntica. Entendeu? Então é essa diferenciação que eu quero que vocês façam. Porque assim, mesmo que eu tenha uma decisão individual com eficácia erga omnes, a coisa julgada com eficácia erga omnes, ela não se confunde com o precedente. Oi, Alice, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, esse caso que você falou da aposentadoria, né? Quando você decidiu o estado, isso automaticamente se aplicou a todos os governadores do nosso estado, todos os ex-governadores. Perfeito. No caso dos outros estados, vai precisar de uma ação para declarar a inconstitucionalidade das leis? Perfeito, óbvio, exatamente. Eu vou precisar de uma ação para declarar a inconstitucionalidade da lei em cada estado, e em cada uma destas ações, Alice, o Supremo deve, em tese, em princípio, enquanto ele não fizer overruling, ou enquanto não for situação de distinguishing, ele deve aplicar o precedente. Então eu terei que ter 27, vamos supor que todos os estados tenham essa legislação, eu terei que ter 27 ADINs sobre o tema. E se as 27 ADINs tiverem as mesmas causas de pedir, forem tratados os mesmos elementos, eu tenho que, nos 27 casos, aplicar o que foi decidido na primeira ADIN. Mas aplicar não a coisa julgada da primeira ADIN. Eu vou aplicar o precedente estabelecido na primeira ADIN. Entendeu? Entendeu, Alice? Ou travou? Não, entendi. Obrigada. Pronto. Entendido mesmo? Pessoal, deixa eu te falar aqui. Eu não consigo acompanhar. Eu vi aqui por acaso porque apareceu, mas eu não consigo acompanhar o chat. Tá bom? Eu vi aqui na Alessa que você fez uma pergunta. E aí, por isso que eu estou te falando, eu prefiro que vocês abram o microfone e façam uma pergunta. Vamos lá, Ana Alessa. Você pode fazer ou sua internet está ruim? Eu posso fazer. Eu queria entender só como é que funciona o processo para se alcançar o overruling. Ah, minha filha, você, a torcida do Bahia e do Tottenham, da Inglaterra. Porque você tem... Cadê o livro? Eu adoro esse livro aqui de Marinoni. Ele muito, muito bacana. Precedentes obrigatórios. Aí, nesse livro, ele traz um texto de McCormick, que é um autor inglês muito respeitado, se não me engano é de Oxford, que ele estabeleceu lá 53 hipóteses distintas pelas quais o sistema britânico, que é o sistema mais rígido de precedentes, tem para não aplicar um precedente, para não promover a aplicação do precedente. Porque aí ele tem overruling, overreading, prospective overruling, e aí você tem milhões de... Agora, em resumo, o que é que eu vou... Como a Ren não vai conseguir tratar tudo aqui, mas o que é que eu posso te dizer aqui? No ordenamento jurídico brasileiro, para alguns tipos de precedentes, eu tenho regras próprias de overruling, e para outros precedentes, por incrível que pareça, é um absurdo, eu não tenho regras sequer de overruling. Eu vou te dar 2 exemplos bem simples. A súmula, o enunciado de súmula e o enunciado da súmula vinculante, a própria Constituição diz que é possível ter a revogação da súmula. O mesmo procedimento para a edição de súmula é o mesmo procedimento adequado para que o Supremo promova o cancelamento da súmula, que é promover um overruling da sua decisão. Beleza? Em contrapartida, quando você pega as decisões de RE e RESP, tem um seminário que eu subi agora, que é um seminário que eu falo exclusivamente do juízo preliminar de admissibilidade do RE e do RESP, especialmente do RESP. E que o STJ basicamente disse que não tem como promover overruling. Porque qual foi a lógica que o STJ usou?
ele diz o seguinte: quando eu estou resumindo aqui, porque vocês vão voltar atrás, talvez vocês não tenham ainda o conhecimento necessário para a gente chegar lá, porque vocês não sabem ainda o que é recurso especial, não sabem ainda o que é juízo de admissibilidade, sabe? Não sabem ainda o que é duplo juízo de admissibilidade, não sabem ainda qual é o regime jurídico dos recursos repetitivos, mas que a gente vai chegar lá para construir isso. Mas em resumo, assim, para esse momento da nossa construção, o que disse o STJ? O STJ disse: pessoal, galera, quando eu promover uma decisão aqui, que seja um precedente obrigatório por aplicação dos recursos por decisão em sede de recursos repetitivos, eu nunca mais quero ver o tema. Então, por uma leitura, digamos assim, literal do artigo 1026, Maurício, deixa eu lembrar aqui, Ctrl F. Calma, vamos chegar lá. Aqui, ó, 1030 e... Aqui, 1030 do CPC. 1030 do CPC fala do juízo de admissibilidade, ou seja, quando um recurso está apto a ser analisado, né? E aqui especificamente do recurso especial. E ele vai lá e diz: olha, recebida a petição de recurso pela Secretaria, o recorrido será intimado para apresentar as contrarrazões. E aí, o vice-presidente do tribunal, ou seja, o vice-presidente dos tribunais de justiça do Brasil todo, vão ter que fazer o seguinte: negar seguimento, certo? A recurso extraordinário discutido questão constitucional que o Supremo Federal não tenha reconhecido a existência ou repercussão geral ou extraordinária, ou recurso extraordinário ou recurso especial, contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STF ou do STJ exarado em regime de recursos repetitivos. O que significa dizer aqui? Que pela letra fria do texto da lei, nunca mais, depois que o STJ promove, ou que o STF promove uma decisão de recurso repetitivo, nunca mais um caso concreto vai subir para lá. Teoricamente não, me perdoe. Teoricamente a gente tem que desconstruir isso. Mas uma interpretação literal levaria a essa coisa. Então, assim, eu tenho no nosso ordenamento, teoricamente, desde situações como a súmula vinculante, que a própria Constituição diz: olha, você tem que, para você revogar uma súmula vinculante, para fazer o overrule da súmula vinculante, o procedimento é esse. Tal. Como você tem uma regra no CPC que diz o seguinte: olha, se o STF e o STJ decidiu, nunca mais ele vai analisar. Obviamente que isso daqui, se interpretado desta forma, será inconstitucional. Porque se eu posso promover alteração das normas constitucionais sem alteração de texto, é o que a gente chama de mutação constitucional, e o STF faz isso sempre, é óbvio, entre aspas, que é inconstitucional a impossibilidade de overruling das decisões proferidas em recursos repetitivos. E aí a doutrina trata com várias possibilidades. Desde a possibilidade de o próprio STJ avisar, por exemplo, eu estou julgando uma coisa parecida, mas que não é igual. E é o que se chama... quando o tribunal dá uma notícia. Eu esqueci o nome em inglês, que tem também no sistema do common law, que é quando o próprio Tribunal Superior que mandou diz assim: olha, eu quero rever esse tema. Então ele pega e bota um obter dictum, em uma outra causa, dizendo o seguinte: eu quero rever o tema 1070 dos recursos repetitivos. E aí, com este notice, com essa notícia, os presidentes poderiam lá. Até há quem defenda a possibilidade de o presidente se insurgir. Chega lá o presidente do tribunal e diz assim: olha, eu entendo que é hipótese negativa de seguimento, conforme o artigo 1030, mas entendo que é preciso, que tem havido uma enorme insatisfação, e é preciso que o STJ reveja o tema. E vai remeter o STJ, e aí o STJ é quem vai, né, ou o STF é quem darão a última palavra.
tá? Mas, assim, em linhas gerais, eu não tenho como te dizer um jeito de promover o overruling, mas você tem que entender a lógica de que o overruling pode acontecer. E tem que entender e diferenciar o que é o overruling do distinguishing, que é o mais importante. E o distinguishing, no distinguishing eu também não aplico o precedente, mas não é porque ele foi superado. Eu não aplico o precedente porque a situação fática é diferente. Tem elementos fáticos diferentes que precisam ser tratados. Beleza, Analessa? Show de bola. Galera, quem tiver que ir, vai com Deus. Quem tiver que ir, vai com Deus. Quem puder ficar, continua. E de qualquer forma, eu depois estarei subindo este nosso bate-papo no YouTube. Tá bom? E agora eu vou dar somente preferência nas respostas para o pessoal da turma 2, que é quem deve estar entrando. Mas eu ainda vou seguir a mesma ordem e o pessoal da turma 1 pode continuar fazendo pergunta do mesmo jeito. Pois não, Brena? Eu realmente não entendi a última questão. Eu li o julgado várias vezes, eu pedi para outras pessoas lerem e explicarem, e eu acho que eu não consegui entender. Então, se depois o senhor puder passar a resposta... Agora! Vamos para lá agora, porque a gente já respondeu 1, já respondeu 2. Ratio decidente obter dictum, a gente de alguma forma já tratou muito aqui, certo? A questão do enunciado de súmula, a gente pode voltar um pouquinho mais, mas eu acho que quando a gente tratou aqui de diferenciar o que é texto do que é norma, está muito claro que enunciado de súmula não é precedente, né? É um texto que tenta sintetizar a ratio decidente do precedente, com várias deficiências de natureza estrutural. Eficácia vinculante a gente já tratou. Aqui ainda falta tratar os deveres. Aqui a gente ainda falta tratar os deveres e os princípios relacionados com os precedentes. A gente falou um pouquinho, né? Poxa, está tudo num só, Todas as respostas estão iguais? Rapaz, o formulário foi o mesmo para as duas turmas, agora que eu estou olhando. Então o pessoal que eu estou dizendo que fez o formulário errado, parece que não. O formulário foi o mesmo para as duas turmas. Tem problema não. Ou seja, quando eu liberar as notas, quem recebeu lá um recadozinho dizendo, olha, a partir de agora, no próximo, eu vou dar 0 se você preencheu. Isso continua valendo, porque eu quero que você responda no form certo, a não ser quando for o mesmo form para os dois grupos. E neste caso, por um erro até meu, foi feito o mesmo form para os dois grupos. Tá bom? É porque eu gerei a atividade... Mas diga, Maria Clara. Eu sou da turma 2. Eu entrei um pouco depois aqui na aula, eu sabia que você estava corrigindo a atividade, e aí eu vi o senhor falando sobre isso de responder no form certo, e eu não entendi. Só apareciam forms para mim no meu classroom. Então eu deveria ver se era o form certo ou não, porque eu também queria que você falou que foi o mesmo formulário, não era obedecido, mas quando for diferente, o que é para eu olhar? É você entrar sempre na sua turma. Se você entrar sempre na sua turma e pegar a atividade da sua turma, o forms vai estar correto o seu. Entendeu? Mas eu só estou matriculada na minha turma. Então, ótimo. Então, você não vai ter problema. A minha preocupação é que que alguém da turma 2 esteja cadastrado na turma 1. Acesse a turma 1. Porque basta pegar o código e fazer. Se alguém fez errado, eu quero que corrija. Beleza. Então, se você entrou no Classroom da sua turma correta, não tem problema, Maria Clara. A única preocupação que tem que ter é olhar isso, olhar se você entrou no Classroom da turma correta. Se você não entrou, você pede para sair do errado e vai para o certo. Beleza? Professor, Oi, Anderson. eu não fiz a atividade porque eu entrei depois. Vai ter outra oportunidade para fazer? Como é que vai ser? Não, Anderson, porque mesmo você tendo entrado depois, você entrou antes da data. A última data de ajuste foi semana passada. Não foi... Mas eu não tinha como entrar, eu não sabia qual é a senha de nada. Sim. Vou saber hoje.
Sim, você podia ter me passado um e-mail, a gente poderia ter resolvido. Em princípio não vai ter outra oportunidade não, Anderson. Viu? Além de Anderson, teve alguém... Porque você entrou quando, Anderson? Acho que foi no final da semana passada. Pois é. Se você tivesse me mandado um e-mail, a gente teria resolvido. Eu fui na UFBA mandar um e-mail da turma do professor, porque eu não sei nem se é e-mail. No site da UFBA tem meu e-mail. Se você tivesse perguntado em qualquer... Jogado no Google tem meu e-mail. Mas isso é a função da faculdade, né? Não, isso é função do aluno. Eu discordo. Eu acho que vocês têm tido Eu acho que vocês têm tido uma... Na UFBA mandar o e-mail da turma, com código e tudo mais. Eu acho que vocês têm uma concepção, têm tido recentemente, a grande maioria dos alunos da UFBA tem tido uma concepção excessivamente paternalista e excessivamente vinculando a noção de aluno meio com a noção de consumidor, de que as coisas têm que vir. A construção e a formação pessoal de vocês depende do esforço individual de vocês. A gente tem que suplantar as dificuldades que a UFBA dá para vocês e para a gente. São muitas as dificuldades que são passadas também para nós professores. Então, e esta dinâmica, Anderson, da aula à distância, do EAD, ela só funciona se vocês tiverem proatividade, se vocês forem atrás. Se vocês ficarem aguardando eu dar aula para depois estudar, não vai funcionar. Se você quiser depois, me passa um e-mail e a gente pode tratar dessa questão individualmente. Eu não estou falando de correr atrás de estudo. Sim. Falando de outra coisa. Mas tudo bem, você já deu essa resposta, tá ótimo. Então, Viva, vamos lá. Para responder, Brena, você é da turma 1, não é isso, Brena? Pronto. Alguém da turma 2 que tenha feito aí a quinta atividade, me dá um sinal de vida aí. Quem tenha respondido a última. Pronto. Islan, vamos lá, Islan, para você. A sua até eu já corrigi, Islan. Você acha até... A sua foi o primeiro que eu corrigi. Eu não sei se é porque... você foi o primeiro ou não a botar. Islan. Vamos lá. Islan. É esse daqui, islanss@ufba. Pronto. Deixa eu salvar. Islan. Deixa eu achar aqui. Islan. Pronto, vamos lá, Islan. Você já respondeu. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou nos poupar. Brena, de ler o acórdão todo, mas eu posso ler, se for o caso, somente a ementa. Deixa eu pegar aqui a ementa. Ah, mas aqui vocês não têm a ementa. Mas eu tenho a ementa. Mas eu tenho aqui a ementa. Deixa eu ver, Maurício, onde é que está essa ementa? Deixa eu ver aqui. Me dá só um segundinho que eu vou ver se eu pego aqui a ementa e com base na ementa eu ajudo um pouco melhor vocês a compreender. Não estou achando. Eu acho que eu achei. Você tem? Acho que sim. Se você tiver, exiba aí. Ah, esse aqui, né? Vou até parar aqui, né? Veja se é essa. Exiba aí pra gente. É esse aqui? Eu acho que é. Só me confere o número aí pra gente confirmar. 482090 aqui em São Paulo. Peraí. 482091 São Paulo. Isso mesmo. Vamos lá. Lê aí pra gente, vai. Condicional, processo civil, recurso extraordinário, Pode seguir. recurso extraordinário, acórdão que afasta a incidência de norma federal, causa decidida sob critérios diversos
extraídos da Constituição, reserva de plenário, artigo 97 da Constituição. Tributário, prescrição, lei complementar 118 de 2005, artigos 3º e 4º, Código Tributário Nacional, artigo 106, inciso 1º, retroação de norma auto-titulada interpretativa. Reputa-se declaratório de constitucionalidade o acórdão que, embora sem o explicitar, afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lei para decidi-la sobre critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição. É um precedente julgado por relator Sepúlveda Perfil. Viola a reserva de plenário, artigo 97 da Constituição, acórdão prolongado sem amparo em anterior decisão proferida por órgão especial ou plenário. Recurso extraordinário conhecido por órgão para devolver a matéria ao exame do órgão fracionário superior Tribunal de Justiça. Beleza, perfeito. Pode desligar, pode baixar isso daqui. E eu vou para a resposta. Primeiro aqui eu vou para a resposta e depois eu vou para... Primeiro eu vou para a resposta e depois eu vou para a explicação. Vamos pegar aqui a resposta de Isla. A norma de caráter individual que resolve o caso concreto encontra-se especialmente no dispositivo da sentença, na medida em que a ratio decidendi é a regra geral de direito que se extrai especialmente, mas não exclusivamente, da fundamentação e transcende para a resolução de casos futuros. Aqui você me deu, Islã, uma conceituação, mas o que eu quero saber é se, depois de terem estudado os textos e terem feito algumas atividades, se vocês têm a capacidade, já conseguiram gerar a capacidade operacional de pegar uma decisão judicial, ler e extrair dela ratio decidendi. Então aqui você me conceituou geral, mas não me respondeu nada ainda. Assim, no caso em análise, podemos dizer que a norma jurídica de caráter individual é o dispositivo que determina a matéria seja devolvida ao órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça para que seja observado o artigo 97 da Constituição, reserva de plenário. Por sua vez, a norma jurídica de caráter geral, ratio decidendi, que se extrai da decisão é que reputa-se declaratório de inconstitucionalidade acórdão que, embora sem explicitar, afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-lo sobre critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição. E por essa razão deve-se observar o artigo 97, reserva do plenário. Então, beleza, sua resposta está muito boa, só não está perfeita, ela só não está, digamos assim, perfeita, porque assim, qual é a norma individual, né? Não é exatamente o dispositivo, porque não tem no acórdão nem dispositivo. E até isso é importante eu dizer para vocês, que quando vocês estudaram um pouco dos próximos trabalhos, ordem dos processos dos tribunais, vocês devem ter estudado e lido a importância das ementas, né, das ementas. E as ementas têm uma importância muito grande no ordenamento jurídico brasileiro pelo mesmo motivo que os enunciados de súmula também têm, que é a nossa forma de pensar de civil law. A gente está adaptando a estrutura do common law para o nosso civil law. O que eu quero dizer com isso? Isso está gerando um jeito de ser, a gente está aprendendo com isso. Mas o que a gente é acostumado? A gente é acostumado a ler uma regra geral e abstrata, onde ela tem uma hipótese fática e tem uma consequência jurídica lá estabelecida. Essa é a nossa estrutura de pensamento, foi assim que a gente estudou a vida toda, né? A partir de textos que têm caráter geral, ou seja, textos de lei. E a gente está pegando os precedentes, que são, na verdade, um raciocínio oposto, indutivo, que nasce da interpretação da decisão judicial daquele caso para extrair uma norma geral ali, induzir esta para outros casos, e a gente está buscando formas de sintetizá-los num texto normativo. É por isso que a súmula é tão importante aqui. E é por isso que vocês vão ver uma coisa que são as teses em tema. Que eu vou chegar lá nas teses, mas se eu voltar aqui primeiro. Então é por isso que o enunciado da súmula é tão importante, porque ela tenta prescrever em linguagem de texto
legal, normativo legal, aquilo que, entre aspas, seria a ratio decidendi do precedente. E como a gente não está acostumado a ler o precedente todo, os nossos acórdãos vêm com ementas. E o que são as ementas? É um resumo estruturado das decisões que foram proferidas. Então eu pego as ementas e estruturo e eu resumidamente coloco ali, imponho ali aquelas que são os elementos centrais da decisão, tanto aqueles que constituem o ratio decidente, a norma geral, como aquelas que constituem a norma individual. Estarão lá na ementa, estarão lá na ementa. E isso é tão sintomático do nosso sistema de precedentes que vocês vão ver mais adiante que quando eu tenho julgamento de recursos repetitivos, só resumidamente para vocês já irem se habituando, o que são julgamentos de recursos repetitivos? É quando o STJ ou o STF pega e diz o seguinte: olha, tem havido muitos casos aqui, e eu vou pegar somente o exemplo, desse, não é exatamente o caso, mas só para vocês entenderem. Olha, tem havido muitos casos em que os tribunais inferiores não têm levado as questões relativas à inconstitucionalidade para o órgão especial, conforme determina o artigo 97 da Constituição, e tem por vias transversas, sem expressamente declarar a inconstitucionalidade incidental da norma, ele tem por vias transversas dito que a norma é inconstitucional ao não aplicar a norma em face da Constituição. E isso é, na sua essência, e esse eu já estou trazendo para vocês assim, de forma mais bem elaborada, e esta é a essência da ratio decidente daquele acórdão entre outros acórdãos. Então, qual é a ratio? O que é que eu posso dali, daquele caso concreto, extrair como uma norma geral? Não é a declaração de inconstitucionalidade do IPI que ninguém botou, toda aquela parte tributária, tudo aquilo ali que foi tratado, ela é para fins de extração do precedente um obterdictum ou uma regra individual, que neste caso nem é a regra individual porque houve anulação. A regra individual aí foi a anulação para devolver a matéria ao tribunal. Essa foi a decisão individual. Agora, isso aconteceu porque, aí qual a razão de decidir disso? E esta é a razão de decidir que eu posso generalizar. É de que o tribunal, o tribunal inferior, ele não pode dar um H, dar um KO, fingir que não está, deixar de aplicar uma norma e sem dizer expressamente que essa norma é inconstitucional, justamente para não ter que levar a questão ao plenário ou ao órgão especial do seu respectivo tribunal, que é o único que detém a competência, para promover a declaração incidental, já que em abstrato não pode, mas incidental de inconstitucionalidade. Então, qual é a lógica central? Que vocês já sabem disso, e isso a gente tem, inclusive, um incidente próprio, que é o incidente de declaração de inconstitucionalidade, que se a gente tivesse tempo, trataria no curso, mas que não tem. Infelizmente, não dá. Vocês já estão vendo que está super apertado, não tem como eu tratar. Mas que essencialmente é o quê? Olha, todas as vezes que eu estiver diante da alegação incidental de inconstitucionalidade de uma norma, o juiz de chorrochó ele pode sozinho declarar a norma inconstitucional. Mas quando o tribunal vai fazer isso, e vocês aí, os que estudaram ordem dos processos nos tribunais, vão entender muito bem. Nos tribunais eu tenho órgãos internos, diversos órgãos internos. Então, no caso do Tribunal de Justiça da Bahia, a gente não tem corte especial, tem tribunal pleno. Aí só na área civil, ainda tem outros da área criminal. Sessões cíveis reunidas, embaixo, que são todos os desembargadores de câmaras cíveis, todos os desembargadores que atuam em matéria civil no Tribunal de Justiça da Bahia estão lá nas sessões cíveis reunidas. Todos os desembargadores se dividem em dois grandes blocos, que é a seção civil de direito privado e a seção civil de direito público. É como se eu dividisse mais ou menos 60% para a seção civil de direito privado e 40% para a seção civil de direito público, dos desembargadores. Então vamos lá, Tribunal de Justiça
os números são só aproximados aqui, 60. Desses 60, 50 estão em Câmara Civil. Ou, esses 60 têm jurisdição civil lato sensu. Aí, 50 deles, 45 deles formam as seções cíveis reunidas. Esses 45 são subdivididos em mais 2 órgãos, que são a seção civil de direito privado, que tem 60% desses membros, e a seção civil de direito público. E cada uma dessas seções é subdividida ainda em câmaras cíveis, que tem 6 desembargadores. Então, a seção civil de direito público é formada pela primeira, terceira e quinta Câmara Cível, e a seção civil de direito privado é formada pela segunda e quarta Câmara Cível. E dentro de uma Câmara Cível, eu ainda tenho um órgão fracionário menor, que são as turmas de julgamento. Essas são rotativas, porque alguns processos eu só julgo com 3 julgadores. Apelação, os que estudaram a ordem dos tribunais estão entendendo tudo que eu falei aqui. Apelação e agravo de instrumentos são decididos apenas por 3 julgadores, que são membros de uma turma dentro de uma Câmara. Então, num tribunal, eu tenho diversos órgãos. Eu tenho o relator, ele é um órgão. Eu tenho a turma de julgamento, ela é outro órgão. Eu tenho a Câmara Cível, ela é outro órgão. Eu tenho a seção cível de direito privado, ela é outro órgão. Eu tenho uma seção cível de direito público, ela é outro órgão interno do tribunal. Eu tenho as seções cíveis reunidas e eu tenho o tribunal pleno. E diz a Constituição que somente o tribunal pleno é quem pode promover a declaração de inconstitucionalidade. Então, eu tenho, em situações em que há declaração de inconstitucionalidade no tribunal, um julgamento que ele é subjetivamente repartido. Eu pego e digo, olha, essa questão incidental, essa questão prejudicial da constitucionalidade, só quem decide é o pleno. E o pleno decide e aplica a todos. E vai aplicar ao processo. E aí volta aquela decisão para o pleno e a Câmara julga o restante daquela decisão. E aí, para evitar toda esta aplicação de incidente, muitos tribunais estavam simplesmente fingindo que não estava declarando a inconstitucionalidade por vias transversas. Né? E esta é uma questão geral, independente deste caso. E daí que, pessoal, isso gerou o enunciado da súmula vinculante número 10. Então, teoricamente, a ratio decidendi, Brena, acho que a pergunta foi sua, não foi? Teoricamente, Brena, a ratio decidendi é essa daqui, ó. Viola a cláusula, que é o enunciado da súmula vinculante número 10. Aonde você tem aqui, ó, entre os precedentes, ó o primeiro precedente aqui, ó. Tá vendo aqui? Precedente representativo. Observe que o próprio STF já evoluiu para entender que a súmula não é um precedente. Então aqui, precedente representativo, ó, tá aqui o nosso RE. O nosso RE, tá? E aqui tem, ó, a nossa ementa. Estava mais fácil de achar do que o que eu pensei, mas ainda bem que na Nalessa nos ajudou. E aí, teoricamente, a regra geral que eu extraio daquele caso é essa daqui, ó. Viola a cláusula de reserva de plenário, CF, artigo 97, a decisão de órgão fracionário do tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência do todo em parte. Isso eu posso generalizar. E aí vocês estão vendo como isso é muito mais pobre em termos de construção de raciocínio jurídico do que tudo que eu falei antes. Então, num sistema numa tradição do common law, achar o ratio decidendi era fazer todo este raciocínio que eu levei aqui com vocês. E que no nosso sistema você simplifica em 3 linhas. Que é, por quê? Porque nós, como juristas, estamos acostumados a pegar essa norma geral. E dentro desse contexto, eu vou... cadê Islan? Ô, Islan. Eu vou aumentar sua nota, viu, Islan? Porque eu vou aumentar sua nota para 4, você vai ficar com 10. Você tinha tirado 9, se eu não me engano, vai ficar com 10, Islan. É isso mesmo, ficou com 10. Porque você conseguiu identificar bem aqui
embora pudesse ter trabalhado melhor, mas você conseguiu identificar bem aqui, ó, duas coisas, de que, assim, a primeira parte eu não gostei tanto, mas pelo menos você conseguiu entender que a norma individual é a cassação da decisão. Não é tudo aquilo da área tributária, pessoal, que muita gente colocou, ou como sendo a ratio decidendi, ou como sendo a norma individual, não é uma coisa nem outra. É obter dicto. É obter dicto. Pô, tudo é obter dicta lá no plural. Mas você pelo menos conseguiu identificar. A norma individual é anulação. Ponto. É anulação. E o que você tem como norma geral, né, é tudo aquilo que eu expliquei resumidamente. Raul tinha uma pergunta e não falou ainda. Você ainda quer fazer essa pergunta, Raul? Não? Então é que você abriu o microfone talvez sem querer. Não tem problema não. Um segundinho só, Analessa. Eu te dou a palavra agora. Brena, entendido, Brena? Entendi, prof. Eu não entendi mesmo, foi o acordo e eu não consegui raciocinar nada. Mas então agora ficou claro. Obrigada, viu? Show de bola, mas é assim mesmo. É lendo que a gente vai aprendendo. O certo era a gente ter um curso todo, um semestre todo de precedentes. Para aí sim a gente conseguir trabalhar com precedente. Porque fazer isso em uma aula é super difícil, mas infelizmente é o desafio que dá. Nalessa, a palavra é sua. Salvo engano, eu li alguma coisa do seu texto que falava sobre a súmula vinculante ser um instituto brasileiro. Isso. É isso mesmo? É. Não tem lugar? Não. Súmula primeiro que a súmula, lá no texto eu falo a história da súmula. A súmula nasce em 1964, com o objetivo de reduzir os processos no tribunal, e ela nasce de uma norma regimental. É uma alteração do regimento do Supremo, que institui a Comissão de Jurisprudência do Supremo e manda essa Comissão de Jurisprudência do Supremo revisitar a jurisprudência dominante do Supremo e editar verbetes sumulares, que são os enunciados. E é por isso, inclusive, que é errado falar súmula 367 do STJ ou súmula vinculante número 10 do STF. Porque súmula, ela é o conjunto, ela é o conteúdo, ela é a integridade, a integralidade da jurisprudência dominante de um tribunal sobre aquele tema. O que é numerado com o número 10 ou com o número 27 é o enunciado. Então, o correto, pessoal, a gente fala muito porque isso se massificou na nossa praxis. A gente fala muito a gente fala muito em enunciar, em súmula 367 ou súmula vinculante número 10, mas isso está dogmaticamente errado. O correto é eu falar enunciado número 10 da súmula vinculante do Supremo. Enunciado número 367 da súmula da jurisprudência do STJ. Beleza? Eu fiquei me perguntando como é que o sistema como é que funciona para eles. Vocês... Não tem nenhum compilado de decisões, várias decisões do Você tem obras doutrinárias que você promove obras doutrinárias em que você promove estes estudos. Mas lembrem do caso, aquele caso clássico de... Como é o nome? Aquele caso clássico do STF que vocês estudam desde do STF, que é do Supremo Tribunal americano, da Suprema Corte americana, em que esqueci, mas assim, Marbury versus... deixa eu botar aqui no Google que a gente você vai entender como é que eles tratam dos casos lá. Isso, Marbury versus Madison, que é o caso a partir do qual você trata do controle de constitucionalidade. Conhece o caso Marbury versus Madison. É assim que eles conhecem os casos. E aí você tem a numeração do processo na corte, e você tem que fazer as pesquisas. É por isso que em filme americano eles ficam realmente batendo cabeça, né?
E aí um caso fica famoso, fica conhecido. E fora isso, o que você vai fazer é uma pesquisa nas decisões nos julgados para ler, entender e extrair o precedente. Você não tem, nenhum tribunal tem, entre aspas lá, a ousadia de querer simplificar e estruturar um precedente. Nem a Suprema Corte faz isso. Tem essa ousadia de querer estruturar o precedente. É como se criasse um tipo de preguiça para as pessoas que vão praticar o direito, para procurar as coisas. Aí vai só para você pesquisar uma coisa e acha que está tudo explicado ali. No enunciado de cima, só procurar. Às vezes tem hora que tem uma decisão que levou ao presidente. Exatamente. Perfeito, Nanês. Aqui, isso é um problema que a gente tem. Inclusive, o CPC vinha uma porcaria nesse tema. Graças a Lênio Streck, que deu várias porradas na época da estruturação do CPC, é que a gente conseguiu incluir o parágrafo 2º. Não é nem o parágrafo 2º, cadê? Aqui, é o parágrafo 2º do artigo 926. Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram a sua criação. A redação originária do CPC, por muito tempo, confundia súmula com precedente e tratava a súmula como precedente. Então foi um esforço muito grande ao longo desse trabalho. Inclusive, esse parágrafo 2º é devido a Lênio. Deve-se a Lênio Streck, que fazia uma grande crítica nesse sentido. Tem um problema, tem uma música de Caetano que eu adoro. Tem um trecho que diz assim: cada um sabe a dor e a beleza de ser o que é. Ponto. Não adianta você querer ter somente a beleza dos institutos. Os institutos vêm com suas dores e suas belezas. Todo mundo quer o precedente, mas você não quer a dor que é trabalhar com precedente. É muito mais difícil trabalhar com precedente do que com texto normativo. É muito mais difícil operacionalmente para você promover a identificação. É menos sistematizado. Mas aqui a gente está adaptando o nosso sistema. Eu nem sei se de cada dia que passa eu acho que a gente trabalha muito mal com precedente, a gente precisa trabalhar melhor, mas essas tentativas, digamos assim, de estruturação dos precedentes como texto, elas são uma realidade talvez necessária para o nosso sistema de civil law, infelizmente, ou felizmente, não sei. A gente está tudo muito novo, de certa forma, e a gente está aprendendo aos poucos com isso. Ok, até aqui, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, a gente só tem mais 10 minutos aí, mais 12 minutos, já incluindo as duas aulas, imagine, juntando as duas aulas. Vocês querem tratar de algum tema especificamente? A gente já tratou bastante de precedentes e tratou muito pouco da segunda atividade. Deixa eu abrir aqui a segunda atividade para ver se a gente fala alguma coisa. E se vocês querem, como é que eu digo, se vocês querem tratar de alguma coisa relacionada à ordem dos precedentes, como é que vocês querem fazer agora, pessoal? Hein? Alguém quer tirar alguma dúvida específica? Quer que eu fale um pouco genericamente? Vamos passar uma vista aqui em algumas atividades que vocês apresentaram aqui. Deixa eu botar aqui a tela. Deixa eu voltar aqui a tela. Que vocês apresentaram aqui. Deixa eu dar prioridade para a turma. Essa aqui é a turma 2. Deixa eu ver, Maurício. Turma 2. Deixa eu dar prioridade para a turma 2. Que agora, pronto, estamos no horário da turma 2. Então vamos lá. Ana Beatriz está aí? Vamos. Quem é que está aí da turma 2 que respondeu a primeira atividade? A atividade de ordem dos processos? Vocês estão me ouvindo ou eu estou travado? Pessoal, vocês estão me ouvindo ou eu estou travado? Eu estou ouvindo, professor. Ah. Mas eu estou na turma 1.
Obrigado, Emanuel. Pelo menos alguém deu sinal de vida, eu já ia reiniciar aqui. Elisa levantou a mão, não foi? Pode falar. Eu fiz a primeira atividade. Então, vamos... A primeira atividade que você fala, mas a atividade que eu quero... Essa daí que tá na tela. Show de bola, Elisa. Deixa eu lhe procurar aqui para a gente trabalhar, para ver o que é que você tratou. Não, é Ctrl L, não, é Ctrl F mesmo. Ctrl F. Cadê aqui? Elisa. Elisa, você é Elisa Maria da Silva Souza. Qual foi, Elisa, a notícia que você deu? Eu trouxe sobre o processo de digitalização dos processos físicos. Onde é que você achou essa notícia? No site do tribunal mesmo. Pronto. Você não botou o link aqui não, viu? Não, isso aí é um comentário à postagem da Ana. Ah, entendi. Então, Tá mais lá pra baixo. o seu tá mais lá para baixo? Por que não apareceu, Elisa? Aperta de novo na setinha pra baixo. Aqui. Não tá aparecendo, Elisa, o seu. Mas tá aí. Antes dessa menina lá. Aí, tá aqui. Eu vi você. Aí também é um comentário. Tá um pouquinho antes dessa menina. Deixa eu ver. Eu fiz sozinha. Ah, Não, fui eu que fiz sozinha. Elisa, eu não tô achando. Você consegue me dar um outro... Você consegue me dar um trecho aí da reportagem? Deixa eu botar PJBA. Tem- PJBA. Pronto, tem aqui esse seu, Não. que é o seu comentário. Só tem esse, Elisa. Deu algum erro aí? Não, tá mais pra baixo, eu postei direito. Ana Também comentou. Tá bem mais baixo. bem lá embaixo. Eu postei dia 5. Você postou dia 5, então vamos lá. Aí. Ah, então foi culpa da barra de rolamento. Aí, Elisa, vamos lá. A notícia pesquisada mereceu destaque partindo da ligação entre a meta do PJBA 100% digital e o sistema de vista dos processos nos tribunais de justiça da Bahia. Iniciativa do desembargador Divaldo Trindade. Você quer resumir aqui para a gente, para não ter que ler tudo e a gente poder discutir um pouquinho mais? Sim, eu trouxe exatamente porque o senhor na aula de ordem dos processos do tribunal falou do embargo de gaveta, quando fala do pedido de vista. Eu trouxe isso por conta da... Não temos mais esse problema com o processo de digitalização, né? Que eu falo que muitos relatores pediam vista e aí acabavam anunciando com aquele processo e acabavam atrasando. E aí eu trouxe por conta disso. Com a digitalização, o controle dos prazos ficaria muito mais fácil, né? Para você tratar com maior celeridade, né, esse processo. Eu percebi isso no estágio para criminal. E os processos físicos que nós temos lá, com os decretos, com a pandemia, ficaram com prazo suspenso, então acabou atrasando muita coisa. Então, eu vou ter que contar disso. Tem um processo lá, com dependendo de vista, o Ministério Público, o Ministério Público não pode buscar e acaba ficando lá. A gente não dá uma resposta para a sociedade, não dá uma resposta para o réu e acaba atrasando. Elisa, tipo assim, excelente. Eu só preciso organizar uma coisa em sua cabeça. Tem duas coisas aí que a gente precisa tratar. Uma coisa é a multiacessibilidade que a digitalização dá, como isso facilita a atuação no processo, como isso permite a agilização do processo e até, como você bem disse, como isso permite o controle melhor dos prazos. Mas o pedido de vista não consegue ser resolvido por isso. Entendeu, Elisa? Propriamente. Porque o que é, para quem não estudou a ordem do processo dos tribunais, não, que eu não me importo, entre aspas, aqui na aula 5, quem não estudou, eu quero tratar com quem estudou. Nosso objetivo aqui vai funcionar bem se darem esse. Então, como é que funciona um procedimento no âmbito do tribunal? Os tribunais são órgãos colegiados e, como órgãos colegiados, decidem prioritariamente de forma colegiada. As decisões no âmbito dos tribunais colegiados nós chamamos de acórdão. Ocorre que eu tenho toda uma tramitação que é necessária
até o momento que esteja apto a ser decidido, que é o momento em que eu posso levar o processo para a sessão de julgamento, para que lá discutam a causa os desembargadores e acordem, por isso o nome acordam, concordem com uma decisão. Concordem, ainda que seja por maioria, com uma decisão. Tá certo? Só que antes disso eu tenho que interpor o recurso, eu tenho que colher as contrarrazões do recurso, eu tenho que analisar se tem algum tipo de vício naquele recurso, falta de preparo insuficiente, se o prazo foi tempestivo, se eu deixei de juntar algum documento obrigatório, e analisar todos os requisitos de admissibilidade daquele recurso, né? Sendo sanável, determinar o saneamento, e não sendo sanável, prosseguir para o julgamento, promover o relatório e prosseguir para o julgamento de mérito. Se todas as vezes que eu tivesse que tomar esta decisão, eu precisasse marcar uma reunião colegiada para decidir isso é inviável. É por isso que existe uma pessoa muito importante nos tribunais, que é a figura do relator. Para cada processo, nos âmbitos dos tribunais, a gente tem um relator. Veja ontem a bagunça que foi a decisão, bagunça entre aspas, as consequências que geraram a decisão do ministro Fachin em relação à questão do caso Lula. Todos os tribunais estão falando de uma decisão monocrática, o que, como regra, tem que ser uma exceção nos tribunais. Porque nos tribunais vige o princípio da colegialidade. Então, fazendo um resumo rápido, este relator é a figura central do julgamento do processo, porque ele vai adotar monocraticamente todas as decisões de tramitação do processo. É ele quem vai deferir, se for o caso, uma tutela de urgência, uma tutela provisória no âmbito da seara recursal, que pode ser a concessão de um efeito suspensivo, ou o cancelamento de um efeito suspensivo que a lei atribui, tá certo? Ou a adoção de uma outra medida antecipatória. É perante ele que vai determinar a produção de provas, se for o caso, é ele que vai determinar o saneamento de vício. E só, excepcionalmente, ele vai decidir sobre o mérito do recurso de forma monocrática. Ele pode decidir o mérito do recurso de forma monocrática, lá no artigo 932, ele diz quais são os poderes, deveres, atribuições do relator. E, excepcionalmente, lá nos incisos 4º e 5º, ele diz quando é que pode. Então, só um exemplo, para linkar a ordem do processo dos tribunais com precedentes. Todas as vezes que o relator estiver diante de uma causa cuja tese jurídica ali discutida já tenha sido firmada em precedente obrigatório, ele não precisa levar para o plenário, ele não precisa levar para o órgão colegiado. Ele mesmo diz, olha, como já tem decisão de precedente obrigatório, eu estou autorizado pela lei a decidir monocraticamente. Mas isso é a exceção. A regra é o julgamento de natureza colegiada. E quando você vai para julgamento de natureza colegiada, teoricamente, só o relator, de forma prévia, é quem leu e estudou o processo. Os outros vão conhecer o processo na semana do julgamento, que vai ser disponibilizado para todos. Só que se vocês tiverem a oportunidade, façam isso, né, no TJ, pelo YouTube do TJ, no site do TJ, pelo YouTube, você consegue acompanhar um julgamento. E você vai ver que são julgados 400 causas. Uma parte delas é julgada somente pelo resultado. Ele só proclama o resultado porque foi feito o chamado julgamento eletrônico. Que o julgamento eletrônico não é igual a plenário virtual. Plenário virtual que é o que tem o Supremo Tribunal Federal. Mas o julgamento eletrônico não é igual ao plenário virtual. É uma outra coisa. E vocês vão ver que são julgados muitos e muitos processos. Então, não é verdade que todos os desembargadores que estão julgando ali conheceram em profundidade o caso. Não, o relator sim conheceu em profundidade o caso e ele vai levar essa questão ao julgamento. Daí é que alguns processos mais relevantes têm o direito, que também está tudo lá, tudo isso que eu estou falando está lá regrado em ordem do processo dos tribunais. Você tem o direito à sustentação oral do advogado. E enquanto não for proclamado o resultado, eles todos podem discutir e voltar atrás. O próprio relator, ele pode mudar de ideia. Ele pode mudar de ideia e dizer, poxa,
com os argumentos que foram trazidos agora pelo advogado da tribuna, eu vou repensar a matéria, eu vou reavaliar a matéria. E quando você está numa sessão de julgamento, e nesta sessão de julgamento algum desembargador pede mais tempo para analisar a questão, seja o próprio relator, seja outro desembargador, você está diante de uma situação de pedido de vista. É quando você pode fazer o pedido de vista. Então qualquer desembargador vai lá e diz, olha, eu quero fazer um pedido de vista, eu quero ter vista. Durante muito tempo isso podia ser usado para você engavetar e não botar o processo para andar. Às vezes, inclusive de má fé. Você tem desde situações que são muito complexas, você precisa de tempo para estudar. Você tem situações que são de pessoas que é o normal e deveria ser o normal, né? Ou seja, eu às vezes não levo imediatamente na outra sessão porque eu preciso estudar o tema, preciso refletir, decidir uma coisa séria, influencia na vida das pessoas, né? Eu não posso ser irresponsável na decisão. Isso é o normal, mas infelizmente não é só isso que acontece. Muitas vezes é por preguiça que demora e outras vezes é por má fé mesmo, né? Os julgadores são seres humanos e entre eles tem pessoas de bem, a maioria, e tem mau caráteres. Graças a Deus a minoria, pelo que se sabe, pelo menos. E aí muita gente de mau caráter, o cara guardava lá e acabou. Segurava o processo durante anos. E aí o próprio CPC muda isso na ordem dos processos dos tribunais e sua nota ajuda nesse sentido, de que você tem um controle por parte do presidente do pedido de vista. E você tem um prazo para levar o processo para julgamento. E se você não levar o prazo do processo para julgamento, o presidente pode avocar o processo. E com um processo eletrônico, você nem tem hipótese. E botar em julgamento independente de seu pedido de vistas. E se você não estiver apto a decidir, o presidente muda a turma. Coloca outro julgador para promover a sua decisão. Tá? Mas, em linhas gerais, é essa a noção de vistas e é essa a noção geral dos processos. Pessoal, mais algum tema que vocês queiram tratar aí? Ou a gente pode encerrar essa aula? Então, minha galera, quem está aqui como a pessoa representante da turma é o Arthur, não é isso? Não está na aula. Mas eu vou passar outra... Ah, tá aí? Beleza, Arthur. Deixa eu te falar. Rafaela, que é representante da outra turma, quer entrar em contato com você para que juntos peguem a colheita da informação de todos, do dia que a gente vai ter uma segunda aula. E aí, nessa segunda aula, eu vou passar seu telefone, você entra em contato com ela para colher para colher a opinião da maioria. E aí a gente vai marcar uma segunda, a gente vai fazer 2 aulas síncronas, né? Ou seja, para que a gente possa estar desdobrando essas ideias. E a outra aula é mais para tirar dúvida. Eu não vou ficar lá expondo, não. Eu só vou responder perguntas. Tá bom? Pronto, me passa o contato dela então. Passo daqui a pouco. Elisa, mais alguma coisa que você ainda está com a mão levantada? Ou era só isso? Não, era só isso. Ah, não vai estar conversando. Obrigada. Ó, um beijo. Pronto. Eu realmente me passei, já tinha voltado mesmo, assisti depois. Mas obrigada. Agora, ó, por favor, pelo bem de vocês e da dinâmica do nosso curso, tentem, precisem, venham para a aula síncrona depois de estudar. Estudem antes. Vocês vão ver como vai dar uma diferença absurda no aprendizado de vocês. Tá bom? Então, um beijo no coração. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.